Olá pessoal, tudo bem? Foi quase um ano sem gravar, hein? Já estava com saudade de vocês. E vocês, estavam com saudade de mim? Espero que sim, tá? Na videoaula de hoje, nós vamos estudar resoluções de problemas de segundo grau. Para isso, você vai ter que saber como se resolve equações do segundo grau, sistemas do segundo grau, porque esses dois assuntos são pré-requisitos para os problemas, a resolução de problemas do segundo grau, ok? Ou seja, você precisa saber resolver uma equação do segundo grau, você precisa saber resolver um sistema de equações do segundo grau. O que entra de novo no problema de equações do segundo grau é a interpretação. Então, por quê? Você vai ter que transformar a linguagem materna numa linguagem matemática. Quando você transformar nessa linguagem matemática, aí você precisa saber resolver sistemas de equação do segundo grau que tem equações do segundo grau ou do primeiro, ok? Por fim, você vai precisar pegar as respostas e testar no problema, porque pode ter respostas que sirvam para o sistema que modelou o problema, mas ele não serve para o problema. Exemplo, você pode resolver um problema de equação do segundo grau em que encontre números negativos. Só que se esse problema estiver falando sobre dimensões de um campo de futebol, por exemplo, essas dimensões não podem ser negativas. E você vai ter que descartar essa solução. Essa solução serve para o sistema, mas não serve para o problema, ok? Então são essas características, ou esses conceitos que você deve ter para resolver algum problema do segundo grau. Então vamos lá, vamos iniciar nossos estudos. Estou bastante animado, estou bastante motivado. Sei que vocês têm elogiado aí as aulas, porque ela tem ajudado vocês. E isso aí nos deixa bastante felizes, porque o nosso intuito é ajudá-los, ok? A tentar desmistificar a matemática, como um bicho de sete cabeças, que é muito complicado. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar os nossos estudos então. Então vamos iniciar fazendo uma breve revisão de como resolver algumas equações do segundo grau. Bem, temos aqui inicialmente uma equação do tipo 1, que eu chamei ax² igual a zero. Nesse caso, veja que não é uma equação completa do segundo grau, porque o termo b e o c são zeros. Então, nesse caso, basta que você divida toda a equação por a, como está nesse segundo passo. 0 dividido por a vai dar zero, fica x² igual a zero. Logo, a solução dessa equação incompleta, desse tipo, ax² igual a zero, a solução vai ser somente o zero. Vamos a alguns exemplos. 4x² igual a zero. Não precisa você aplicar a fórmula de Bhaskara. Basta você identificar que esta é uma equação incompleta. Ou seja, o b e o c valem zero. Então, você divide toda a equação por 4. 0 dividido por 4 dá zero. Então, o número que é elevado ao quadrado para dar zero vai ser o próprio zero. Então, a solução desse tipo de equação incompleta do segundo grau vai ser sempre zero. Um outro exemplo é esse aqui, 1/4 mais raiz de 2 ao quadrado vezes x² igual a zero. Ora, nós temos que ela é do tipo ax² igual a zero. Ela é desse tipo aqui, tipo 1. Então, sendo assim, você não precisa resolver essa operação aqui aritmética.
Você pode dizer direto que x é igual a zero. Sempre, toda vez que você tiver uma equação do tipo ax² igual a zero, você já pode dizer que a solução é x igual a zero. Vamos agora ao segundo tipo. Esse aqui é o segundo tipo, tipo 2. O tipo 2 é o seguinte, você tem a equação ax² mais bx igual a zero. Nesse caso, também não é necessário você resolver esta equação do segundo grau por Bhaskara. Para isso, você vai colocar o x em evidência. Veja, x em evidência vai ficar x que multiplica ax mais b. Faça a distributividade x vezes ax, vai dar ax². X vezes b vai dar bx. Então você colocou o x em evidência. Produto de dois números, né? O x e o ax mais b são dois números. Multiplicados está dando zero. Então um deles tem que ser zero. Aí você pega esse x, ou ele é zero, ou o ax mais b vai ser zero. Resolvendo esta equação do primeiro grau, onde temos que ax mais b é zero, o b passa para o segundo membro subtraindo e depois você divide por a. Então a solução desse sistema vai ser sempre, uma das raízes é sempre zero e a outra é menos b sobre a. Ressalto que não há necessidade de você ficar guardando essas coisas, basta que você entenda o que está sendo feito. Nesse caso, você colocou o x em evidência. Vamos agora a alguns exemplos. O primeiro exemplo que nós temos aqui é esse. 2x² mais 6x igual a zero. Como ela é uma equação do segundo grau incompleta, basta, desse tipo, onde o c vale zero, você coloca o x em evidência, ficando 2x mais 6. Produto de dois números dando zero significa que ou o x é zero, lembra? Essa vai ser sempre uma raiz, zero, ou 2x mais 6 é zero. Portanto, 2x mais 6 é zero, resolvendo essa equação do primeiro grau, subtraindo menos 6 no segundo membro, dividido por 2, temos como solução menos 3. Então, as raízes da equação é 0 e menos 3. Um outro exemplo é x² mais 5x igual a zero. Novamente, você percebe que ela é incompleta. É aquele caso em que o c é zero. Você vai colocar o x em evidência, ficando x mais 5. Produto de dois números dando zero, ou x é zero, ou x mais 5 é zero. Sendo assim, x mais 5 é igual a zero, x igual a menos 5. Solução 0 e menos 5. Vamos agora para um terceiro caso. O terceiro caso é aquele em que o b vale zero. Então, temos aqui o terceiro caso. Temos assim, ax² mais c é igual a zero. Então, vamos resolver. O c passa para o segundo membro subtraindo, o a divide o c, o menos c, e depois extraímos as raízes quadradas. Na realidade, estamos resolvendo, procurando um número que ao quadrado dê menos c sobre a. Existem dois números. Um é positivo e o outro é o oposto dele. O fato é o seguinte, gente. x² igual a 4. Qual o número que ao quadrado dá 4? É o 2 e o menos 2. Então, por isso que aparece o mais ou menos aqui. Tudo bem? Então, a solução desse sistema vai ser a raiz quadrada, mais ou menos, a raiz quadrada de menos c sobre a. Vamos ver agora alguns exemplos. Temos aqui pelo menos 3 exemplos. Primeiro exemplo é x² menos 64. Vai para o segundo membro somando. Você extrai a raiz, lembrando que tem mais ou menos
porque dois números que ao quadrado dá 64 vai ser o k, por exemplo, e o menos k, ou seja, um número e o oposto dele. Raiz quadrada de 64 é 8. Logo, a solução é menos 8 e 8. E o B, exemplo B, x quadrado menos 2 igual a 0. O 2 vai somando, lembrando que agora você vai ter que procurar dois números, vai extrair a raiz quadrada do 2 e tem um mais ou menos, é ele o oposto. Ficando assim, menos raiz de 2 e raiz de 2. A letra C, temos o último exemplo, x quadrado mais 1 igual a 0. O menos 1 vai subtraindo, o x igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 1. Neste caso, não há solução, porque não há raiz quadrada, né, ou de índice par de número negativo. Logo, a solução do conjunto vai ser vazio. Bem, essas são as formas de resolver equações incompletas do segundo grau. Vamos relembrar? É o primeiro tipo, ax quadrado igual a 0, onde o b e o c são zeros. Basta, você já sabe que uma das raízes vai ser sempre 0. O segundo caso é o ax quadrado mais bx igual a 0. Você sabe que uma das raízes também é 0 e a outra é menos b sobre a. O terceiro caso é ax quadrado menos c igual a 0, ou mais c igual a 0, onde você sabe que as raízes vão ser mais ou menos a raiz quadrada de menos c sobre a. Partamos então para o caso das equações completas do segundo grau. Nas equações completas do segundo grau, você tem aqui o a, o b e o c não são zeros. Aliás, o a nunca poderá ser zero numa equação do segundo grau, devido ao fato de que se ele for zero, o a não é mais uma equação do segundo grau, passa a ser só uma equação do primeiro grau. Então, na equação completa, você vai utilizar a fórmula de Bhaskara, que é essa aqui que está representada. Vamos então ao primeiro exemplo. O primeiro exemplo, e o único, né? Porque nós vamos fazer outros, diz o seguinte: x quadrado menos 5x mais 6 é igual a 0. Eu aconselho vocês a colocar os valores de a, b e c, né? Mais ou menos da forma que está apresentado aí no vídeo. Então, o a é o termo que está com x quadrado. O a vale 1. Cuidado, não é 0, é 1. O b é o termo que está acompanhando o x. É o menos 5. E o c é o termo independente, ou seja, aquele que não tem variável, né? Não acompanha nenhuma variável. Aplicando na fórmula, menos 5 ao quadrado, lembre do parênteses. Não coloque só menos 5 ao quadrado dessa forma aqui, ó. Não faça isso, menos 5 ao quadrado. Isso está errado, ok? Tem que ter o parênteses. Você tem que colocar os parênteses. Bem, resolvendo, temos 25 menos 24 é igual a 1. X é menos b mais ou menos del sobre 2a. Como b é menos, com menos da fórmula, dá mais 5. Mais ou menos, raiz quadrada de 1 é 1 sobre 2, que é 2 vezes o a, que vale 1. Aí você tem 5 mais 1, 6 dividido por 2, 3. X é igual a 5 menos 1 sobre 2, que é 2. Solução 2 e 3. Bem, com isso, nós encerramos aí uma breve revisão de equações, de resolução de equações do segundo grau, e vamos passar a uma segunda etapa, né? Que é resolver problemas do segundo grau. Eu quero deixar para vocês, para treinar inicialmente, o que foi visto aqui, algumas atividades. Peguem as atividades do livro que estão na página 57 e 60. Façam as atividades 15, essas letras, A, C, D, E e H, a 16, A, B, C, D, E, e da página 60, a 22 e 23.
Tentem fazer, acompanhem o vídeo novamente. Vai ser importante para que vocês desenvolvam bem o próximo tópico, que é resolução de problemas do segundo grau. Vamos então para o próximo tópico.